primeira aula, a gente vai falar sobre economia, né? E vai tentar entender e explicar de onde que surge e como é formado o conceito de economia. Então, na Grécia, né, os gregos já tinham como preocupação, já surgiu a preocupação entre os gregos, de como administrar a casa. Então, a palavra economia, ela é uma tradução do grego oikosnomos. Né? Oikos mais nomos, sendo que nomos é lei e oikos é casa. Então, uma tradução bem literal, nós podemos dizer que a economia é a lei, ou a regra, ou a norma de como administrar a casa, ou propriedade, ou patrimônio, como a gente queira. Então, os gregos já tinham uma preocupação interessante, né? Como criar regras para que a gente possa administrar a casa da melhor forma possível, né? E esse termo, né, essa origem da palavra, ela é, né, ela vai gerar o conceito de economia, né? Diversos economistas ao longo do tempo desenvolveram vários termos, vários conceitos econômicos. Eu acredito que alguns conceitos eram originários do corpo humano, por exemplo, produção, né? Nosso corpo produz proteínas e que é distribuída pelo corpo. Consumo, circulação, sistema. Então, se a gente vai ver ao longo das nossas aulas que uma analogia interessante da economia é com o corpo humano. Você imagina que toda a riqueza produzida, vamos imaginar que a proteína, que tudo é transportado para o nosso corpo, que alimenta os diversos membros, é produzido numa determinada parte do corpo a partir do quê? Dos recursos que a gente consome, então, os alimentos, isso e aquilo. Né? Isso vai gerar várias proteínas e mais um monte de coisa que não é, né? E esses recursos eles vão ser distribuídos pelo sistema circulatório. Eu posso dizer que o sistema circulatório, fazer um comparativo, são as estradas, rodovias, ferrovias, aeroportos, hidrovias que cortam todo o nosso corpo e levam esse alimento até a extremidade do corpo. E se alguma das partes mais extremas do corpo não recebe os alimentos que precisa, o que acontece? Ela gangrena e se perde. Basta você pegar uma experiência, amarrar um arame, um cordão no dedo e deixar para ver o que acontece com aquela parte da mão. Ela vai se perder. Assim é na economia. Então, a economia, ela nasce com a preocupação de quê? De estudar a produção, né? A produção dos bens e serviços, e para isso lança mão dos fatores produtivos, né? Dos recursos naturais, do trabalho, do dinheiro, do capital fixo, né? Para que possa haver a produção. Ela se preocupa com a circulação. Então, como que esses bens produzidos possam ser distribuídos, circular entre toda a sociedade. E formando aí o triângulo, né, o consumo. Então, a economia se preocupa de que forma vai ser produzidos os recursos, como que esses recursos vão chegar em todas as pessoas e como essas pessoas vão consumir. Então, o tripé, o triângulo, né, da economia seria isso: a produção, a circulação e o consumo. Então eu posso dizer que a economia, a grosso modo, é uma ciência que se preocupa com a produção de bens e serviços, utilizando para isso recursos naturais, utilizando o trabalho e capital, os fatores de produção, para que possam atender o quê? O consumo. E eu posso chamar consumo de necessidades. Então, toda a produção da economia, ela visa o quê? Atender às necessidades humanas. Né? E para isso a gente vai olhar o conceito, então, de economia.
conceito de economia clássico que a gente usa, ele diz que a economia é uma ciência social que estuda como a sociedade utiliza recursos produtivos escassos, né, para produzir bens e serviços para atender às necessidades humanas, né? É isso basicamente o conceito de economia. E daí a gente extraiu algumas palavras que eu chamo de termos, palavras-chave, que vão nos ajudar a ter um bom entendimento. Primeiro, que economia é uma ciência. Por que ela é uma ciência? Lá em 1776, Adam Smith escreveu um livro muito interessante chamado A Riqueza das Nações. E o objetivo desse livro foi estruturar ou produzir uma base teórica que viesse dar sustentação à economia. E ele vai se tornar então, a partir disso, uma ciência. Tanto é que Adam Smith é considerado o pai da economia, né? Ela é também uma ciência social. Por que ela é social? Se nós olharmos, o objetivo da economia é atender a sociedade. Primeiro que a economia não se preocupa com dinheiro, né? É uma coisa que a gente já deixa claro, né? A economia se preocupa em estudar de que forma pode ser utilizados os recursos produtivos da melhor forma possível para atender a sociedade. Social, se a gente parar para pensar, tudo que a gente consome é fruto da sociedade e que vai atender essa mesma sociedade e que é produzido de uma forma cooperada. A minha aula só tem sentido se as pessoas, se os meus estudantes, os alunos estudarem, se servir para alguma coisa. Então, vejam que para minha aula ter sucesso, eu preciso dessa cooperação. O trabalho de uma pessoa só vai ter sentido se tiver a cooperação daquela outra pessoa. Vamos pegar o exemplo do pão. Se a gente parar para pensar, olha a cadeia produtiva envolvida na produção do pão. Começa lá do padeiro, né, que produz o pão, mas a gente, voltando para trás, a gente vai ver que teve o engenho que produziu a farinha de trigo, que teve a transportadora que transportou esse trigo nos diversos segmentos, teve o agricultor que plantou esse trigo, teve o agricultor que produziu a semente do trigo, teve a terra envolvida, teve os trabalhadores envolvidos nesse processo, teve os financiadores dessa atividade e teve os consumidores. Então, para que o pão chegue à nossa mesa de manhã, é preciso que nenhum elo da cadeia produtiva se rompa. Por isso que eu acredito que a economia é social, né? Outra palavra importante aí do nosso conceito é escolhas, né? Se você parar para pensar, todos os dias a gente faz escolha, né? Por que a gente precisa fazer escolhas? Entre o produto A ou o produto B? Entre trabalhar, né, ou dormir? Entre ficar ou ir? Porque os recursos são escassos. Então a escassez é uma realidade no nosso dia a dia. Os recursos produtivos são escassos. Eles não são suficientes para atender às necessidades humanas. Então esse é o grande desafio da economia. Como administrar da melhor forma possível esses recursos para que possam atender às necessidades humanas. E aí falamos de recursos, né? Os recursos produtivos, terra, trabalho e capital, que são os fatores de produção, que vai ser o objetivo da nossa próxima aula, né? E necessidades humanas. E aí nós temos um problema, né? As necessidades elas evoluem de forma significativa, né? Aumentam, surgem novas necessidades, os recursos produtivos continuam escassos. Então a escassez é o grande problema econômico, ou seja, é o problema econômico fundamental. Na próxima aula a gente fala mais disso. Um abraço e até lá!